Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro quadro, que é o Experiência de Viagens com a Pista de Turismo e Eventos. Hoje a gente está com o nosso convidado especial, o Sr. Roberto, um engenheiro mecânico que viajou para mais de 12 países. E hoje ele vai contribuir um pouquinho com vocês a sua experiência de como que foi conhecer países e principalmente culturas e as suas gastronomias aí. Então seja muito bem-vindo, Sr. Roberto, fique à vontade. Obrigado. Sinta-se em casa. Né, e a gente vai começando o nosso programa por aqui. Senhor Roberto, conta um pouquinho pra gente como é que começou essa experiência de viagens. O senhor me disse mais ou menos que foi em torno de 1969, a primeira viagem internacional. Qual foi o país? Eu estive na Argentina. Como foi para você a experiência de lá? Foi boa, tive boa impressão do país, né? Mas foi num pacote que a gente pegou no dia 1º de maio. Né? E 1º de maio na Argentina, tudo fechado, né? Não tem um restaurante aberto. Então nós passamos fome no dia 1º de maio. Mas nos outros dias do feriadão, a gente aproveitou bastante. Naquela época, o centro de Buenos Aires era 19 de julho, né? E as suas transversais. Hoje tem Porto Madeiro lá, que é outro assunto, né? É outro papo. Né? Então é isso, foi no tempo que não tinha. Era o centro histórico, era o centro turístico da cidade. E então a gente aprendeu uma coisa: nunca ir no dia 1º de maio. É melhor, se for, leva comida. Se for, leva um lanchinho. Pronto, essa é a primeira experiência para você. Aí, sem problema, mas leva um lanche. Pronto, maravilha. Sr. Roberto, qual foi um lugar assim de Buenos Aires que te chamou a atenção, que você fala assim, essa culinária não posso deixar de perder e que às vezes não tem no pacote que as agências às vezes vendem? Né? Então, assim, aqueles lugares que são os lugares incríveis e que só descobre quando tá lá. Como eu comentei, a melhor paella que eu comi na minha vida foi lá. Apesar de eu ter comido na Espanha e em outros lugares, mas a melhor paella que eu comi foi em Buenos Aires. Eles têm realmente uma comida muito, muito caprichada, né? E a gastronomia em Buenos Aires está bastante avançada. Então, eu recomendo, né? Procurar um restaurante que tenha frutos do mar, apesar que Buenos Aires está no Rio, né? Está do lado do Rio da Prata, mas o mar está logo ali, né? E eles têm muitos alimentos com frutos do mar. Então, eu recomendo, né? Agora, pizzaria, tratoria, esse tipo de café, né? Eles têm muitos bons. Mas eu acho que, pela minha experiência, frutos do mar lá foi o ponto alto. E o tango, como é que foi essa experiência? Tinha naquela época? Foi ótimo. Naquela época, como é que se chamava? Tinha 2 casas de tango, né? E nós visitamos a mais famosa. Tá? E foi ótimo. É um show mesmo. E para quem gosta de dança e tango e música boa, né? Recomendo. É imperdível. Quais são os lugares assim que o senhor visitou em Buenos Aires que te recorda as melhores emoções de parte cultural? Olha, tem o Teatro Colón, que é famosíssimo no mundo inteiro, né? Acho que é o Scala de Milão, é o Colón em Buenos Aires, né? Então, é muito bonito. Infelizmente, eu não tinha nenhuma apresentação quando eu estive lá. Nenhuma das vezes que eu fui tinha alguma apresentação de ópera, né? Então, não tinha, mas a gente pode visitar. Então, eu recomendo. Outra coisa é passear pelo Parque Palermo.
Legal. O Parque Palermo é imenso, né? E vale a pena. Eles têm uma cultura de fazer piquenique lá. Mesmo não é só o pessoal humilde que vai lá, não. Você vê classe média alta, classe média, eles têm essa tradição. Eles sentam lá, abrem uma toalha, a família fica ali, junta duas famílias, e é muito interessante. E não é só no Parque Palermo. Onde tem um parque grande, esparramado assim, eles fazem piquenique. Então, E esses outros lugares, tipo algum vilarejo, alguma coisa que dificilmente é vendido no pacote que você descobriu por lá? olha, eu descobri lá que tinha o Passeio do Tigre. Passeio de tigre. Tigre. Tigre é um bairro Sim. afastado Certo. e que se vai de barco. Pelos canais que o rio deixa lá, que o rio tem, você vai de barco nesse passeio. E é um lugar de gente endinheirada lá. O pessoal tem barco, tem iate. E eu recomendo também, um bom passeio para fazer quando você chega lá. Nem sempre esse passeio ele é oferecido nos pacotes. Né? Você fica sabendo, às vezes, quando você chega lá, né, que os hotéis mostram lá um cardápio de passeios, expersões, né? Sim. Você visitou o zoológico lá ou não? Não deu tempo. Agora, aproveitando, você tinha falado que a primeira viagem que você fez que cruzou o continente foi basicamente quase ali em 1970? Em 1970... Foi para conhecer Madrid? Isso foi em 74. 74, na Espanha. E eu fui a trabalho na Espanha e depois da França. Voltei para a Espanha para terminar o que eu tinha que fazer e voltei para o Brasil. Certo. E aí eu só conheci Madrid e Paris. Não tive outras... porque eu estava a trabalho, né? Então não tinha muito que passear. Explorar, é verdade. Não foi passear. E nessa oportunidade que você teve, quais foram os lugares assim que te marcou na Espanha e em Paris? Olha, um lugar que me marcou na Espanha foi o Palácio Real, que é fora da cidade. Certo. É enorme. Uma coisa... recomendo visitar o Palácio Real. E Madrid é uma cidade alegre, bastante viva, bastante acolhedora e com uma boa gastronomia. Então também vale a pena visitar. E essa oportunidade de Madrid, por exemplo, qual é uma comida que te marcou muito lá? Você experimentou e falou assim, isso aqui eu não posso deixar, todas as vezes que eu tiver de voltar, eu tenho que experimentar mais uma vez. Olha, eu não me lembro assim de alguma coisa que me marcou, mas eu fui lá comer uma paella para comparar com a de Buenos Aires. E aí, ganhou, né? Perdeu. Ela perdeu. A de Buenos Aires é a melhor. É a melhor. Mas era boa. Não, e foi, inclusive, foi um restaurante que foi recomendado. Certo. Né? Vai nesse local que tem uma paella especial. Então, nós fomos lá. E não era boa. Tem que falar, né? Mas a de Buenos Aires ainda vence. Agora em Paris, o que te marcou em Paris, além da Torre Eiffel? Olha, a imagem mais impressionante que teve em Paris é que eu fiquei num hotel no Pigalle. Um hotel, é um bairro boêmio lá, se fosse aqui em São Paulo, no Bexiga. Certo. Né? E lá tomamos o metrô ali do lado do hotel e fomos pro Champs-Élysées. Era umas 6 da tarde. Era dia. E nós saímos do metrô e você sai na rua, né? A imagem que eu nunca esqueço é eu saí na rua assim com
com aquele monumento como que chama? Arco de Triunfo. O Arco de Triunfo. Né? Aquilo é enorme, é absurdo, grande. E lá em cima tem lá a tombe do soldado inconnu, né? Que é os soldados, que eles cultuam, né? Os soldados mortos na guerra, tá? Então é impressionante. Sair assim, dar de cara com aquele troço. Porque aquilo ali é uma das imagens que não é só Torre Eiffel, né? Também além da Torre Eiffel, é o Arco do Triunfo. Né? Sim. E é lógico, Torre Eiffel ela é obrigatória. Né? E você conseguiu almoçar na Torre Eiffel ou fez alguma refeição lá? Não consegui. É muita gente, cheio de brasileiro. Né? Sim. Nossa, muita gente. Então, não dava para ficar. Nós fomos almoçar no local. E em Paris, qualquer bistrozinho é bom. Não tem como. Isso que eu ia te perguntar. O que você achou dos bistrôs e principalmente da gastronomia desses bistrôs aí? Algum que te marcou? Teve um, mas eu não me lembro o nome dele, tá? Mas ele me marcou no centro histórico ali de Paris, perto do Champs-Élysées. E eles têm algumas comidas típicas, né? Que a gente aqui não conhece. Mesmo em restaurantes franceses aqui, algumas coisas não tem aqui. Então, é só lá. Então, eu sugiro pesquisar. Porque aqui você não vai achar. Tem muito bistrô pequeno e bom. Maravilha. Agora aproveitando para a gente poder, como a gente ainda está falando sobre a questão do continente europeu, a gente agora vai para uma cidade que é uma paixão do senhor Roberto, Itália. Vamos falar um pouquinho dessa paixão e como é que começou tudo isso na Itália, senhor Roberto? A minha família é italiana, certo? Meu avô veio da Itália no comecinho do século XX. E veio e não voltou para a Itália. E ele sempre falava da cidade dele, da irmã que ele deixou lá, da mãe, do pai e tal. E sempre ficou aquele meu pai, era uma pessoa que gostava muito do meu avô, né? Ele adorava o pai. E meu pai sempre falava, né? Coisas da Itália, né? E essa tradição foi passando de pai para filho, para neto. Né? E era uma curiosidade que eu tinha de conhecer, né? Todo mundo, a família inteira falava. Durante uns tempos, alguns da família, primo, tio, foram para lá, né? Vieram contando as histórias, né? Então a gente sempre tive essa curiosidade de ir lá. E quando eu me casei, né? Em 1980, eu falei, não, nós vamos passar a lua de mel na Itália. E assim foi. Passamos lá uns 20 dias. Quais foram as cidades da Itália que o senhor conheceu? Que marca até hoje? Eu fui a Roma, que é o principal, né? O Coliseu. Não tem como, né? Roma é um museu a céu aberto. Então, qualquer lugar que estiver em Roma, você tem assunto. Depois estive em Firenze, depois Firenze nós fomos a Nápoles, depois de Nápoles nós fomos visitar os parentes em Potenza e voltamos para Roma e viemos embora. Agora em Nápoles. Sorrento, nós passamos em Sorrento. Dessas sul, né? Certo, fizeram o sul da Itália.
Essas cidades que o senhor citou, qual delas assim que mais te chamou a atenção e por que te chamou a atenção essas cidades? Roma é o concurso, né? Eu acho que ir para Itália e não ir a Roma, melhor não ir. Melhor. É verdade. Então, tirando Roma, que é coisa absurdo que tem lá de história e de gastronomia, etc. Eu acho que Firenze, né, Florença, sim, é uma cidade também de visita obrigatória. Né? E Milão, para quem gosta de da moda, lugar sofisticado, né? Exato. E uma cidade que eu adorei foi Perugia. Perugia é uma cidade pequena, tem lá seus 180 mil habitantes. Certo. Fica a capital da Hungria. E eu fui lá de curioso. O meu primo lá disse, vai conhecer a Hungria. Porque eu estava procurando alguma coisa para alugar, para comprar lá, para ficar por lá. E ele falou, tenta a Hungria, né? Que é um lugar legal. E eu fui. E é uma cidade calma, tranquila, tem muito turista, né? Por incrível que pareça. Mas turista europeu, né? Sim. Porque os brasileiros não... Mas o turismo que a gente fala é o turismo doméstico, né? Nem aqui no caso do Brasil, o pessoal que vai de São Paulo para o Nordeste. Não, lá você encontra muito, tem muito holandês, alemão, grego, tem muito ali, da região mesmo da Europa, né? Certo. Você não vê americano, sei lá, chinês, japonês, brasileiro, você vê quase nada, né? Porque esse não é um lugar divulgado, né? Certo. E o que te chamou a atenção lá? Bom, como qualquer lugar da Itália, o que chama é a história e os monumentos, aquilo que tem de valor cultural, né? Certo. E uma coisa que eu não esqueço de lá, nós ficamos lá 8 dias. E dali nós fomos em outra cidade, né? Nós vamos como base, né? Sim. Mas o que eu não esqueço de lá é que eles têm um poço etrusco lá. Os etruscos dominaram aquela região 3.000 anos atrás. Certo. O poço está lá. Certo? É um poço, está lá. Então, você fala, não é possível que fizeram esse poço aqui há 3.000 anos atrás. Eles estavam lá antes dos romanos. Antes dos romanos. Sim. Então a cidade tem alguns monumentos etruscos. E é muito legal, muito, muito interessante. O poço está lá, né? Você pode visitar. E a questão ainda, falando um pouquinho da Itália, a questão que tem do Vaticano. O que você achou? Bom, você estando em Roma, tem vários lugares para conhecer, né? Sim. Coliseu, Castel Sant'Angelo, Piazza del Popolo, estou lembrando. O Pantheon. O Pantheon tem mais de 2.000 anos. E ele é uma obra de engenharia absurda. É uma abóbora semisférica. Certo. Que foi feita antes dos romanos, sem concreto armado, certo? Sem todas as tecnologias que tem hoje. Os caras fizeram aquela abóbora lá. E ela está lá. Sem nenhum, ela é só encaixada. O que está lá, é tudo encaixado. Entendi. Então, é uma técnica absurda. Os arcos romanos que você vê na cidade são arcos romanos de 2.000 anos atrás. Então, você vê a genialidade dos romanos, você vê, está na cidade, assim, você vê andando na rua. Andando na rua. E uma das coisas que te chamou a atenção, que nem as estátuas. Sim.
Sim. que foram moldadas à mão, Sim. esculpidas à mão, e ainda trazem aqueles detalhes marcantes. Sim. Qual a cena que mais te marcou? Ah, E o Bom, lugar? é, bom, há vários lugares, né? Sim. Mas a mais impressionante é a que está na Igreja do Vaticano, à direita, quem entra, né? Que é a Pietà, de Michelangelo. Ela está, inclusive, protegida por vidro à prova de bala, né? E a primeira vez que eu fui, ela não estava protegida. Agora, fizeram lá uma proteção, porque sabe como é que é, né? E depois disso, eu gostei muito, porque a imagem, ele conseguiu tirar de uma pedra única a imagem, as feições e a expressão de uma pessoa, duas pessoas, na pedra, né, que é Jesus no colo de Maria. E você olha os detalhes do vestido, da roupa, do pano caído, parece que é de verdade, de tão real, de tão bem feito que é. E aquilo você fica ali olhando e não se cansa de olhar. Admiração. E a outra imagem também que me marcou demais foi o Davi, de Michelangelo, que fica em Florença, também, Palácio degli Uffizi. Lá também, o cara conseguiu, ele também saiu tudo numa peça só, Certo. e é um nu, e ele conseguiu retratar ali todos os músculos, as veias, a expressão de um homem naquela posição lá. Sim. Então você fica observando, ele devia estudar bastante fisiologia, né? Anatomia, e ele você vê a veia do braço, sabe? O músculo correto. É uma coisa incrível. E é surreal, né? Porque foi já que quase 2000 anos atrás, umas de 1000 anos atrás, né? Então, esse é o gênio, né? São gênios que apareceram que hoje marcou a história. Marcaram a história. E agora, aproveitando esse detalhe, o senhor Roberto vai estar, basicamente, na próxima semana, novamente na Itália, né? E antes de ir para a Itália, ele fez um outro cronograma. Isso. Só que nesse cronograma, para o pessoal poder entender e o planejamento, basicamente, que o senhor fez para poder visitar cada cidade novamente e depois dar aquela pincelada nos docinhos da Itália. Tá, eu vou iniciar com Porto. Eu passei perto, não entrei. Então eu quero conhecer Porto, Portugal. E depois tem um amigo de infância que mora lá há muitos anos e que ele vai me buscar. Nós vamos passar lá uns 3, 4 dias na casa dele. Vou conhecer todo o norte de Portugal. Legal. A casa dele é perto de Vigo, na Espanha. Ou seja, é quase na fronteira. Né? E depois de lá eu vou a Milão. Milão já conheço, estive lá umas 3 vezes, mas eu quero ir especialmente dessa vez na área dos navios, que é uma área boêmia da cidade. E está se envolvendo há pouco tempo, há alguns anos. Né? Há 10 anos atrás era um lugar decadente, largado. E foi um canal construído pelos romanos. São canais construídos pelos romanos. E agora virou uma área boêmia e eu não conheço. Então quero ir lá conhecer. De lá eu vou a Torino, eu não conheço. Quero conhecer Torino. E de Torino eu vou a Gênova. Gênova, vou ficar lá uns 4 dias. Quero conhecer aquela costa. Né? E Gênova tem o Museu da História, porque Cristóvão Colombo saiu de lá.
Sim. Foi sair de... Nós estamos aqui porque Cristóvão Colombo saiu de lá. Então, se não tivesse saído de lá, a gente não estaria aqui. Então eu quero ir a Gênova ver, tem um museu náutico, etc., da Marinha, uns barcos históricos lá, eu quero conhecer. E depois eu vou a Bolonha, uma cidade que eu adorei, gostei muito. Bolonha tem 400 quilômetros de calçadas cobertas. Caramba. 400 quilômetros de pórticos. É um shopping sem ser shopping. Olha pra você ver. Você anda na cidade com chuva e não se molha. Você entra numa loja, entra na outra, entra num restaurante, aí você atravessa a rua, molha um pouquinho. Atravessa a rua, pórtico de novo e vai. Então, 400 quilômetros de pórtico. Caraca. É uma cidade que você anda coberto o tempo todo, né? Porque aquelas colunas do lado fora, né? Junto à rua, né? Sim. E as lojas, os restaurantes, lá de cá. Em cima pode ser prédio comercial, prédio residencial, tem de tudo. Mas na rua, são só pórticos. É uma cidade Città Rossa, que eles falam. Cidade rossa, vermelha. Porque predomina a arquitetura com tijolinho vermelho. Que legal. E os docinhos que o senhor gosta? Os docinhos da Itália? O que é marcante lá são os gelatos. Né? São os sorvetes. Sorvetes. E tem um doce lá, que aqui também tem, e que chama bombolone. Certo. O bombolone é o sonho. E o bombolone deles é o doce mais comum que tem. Eles de manhã têm o costume de, não é que a gente come fruta. Né? O italiano levanta de manhã, vai até o primeiro bar, primeiro café, pede um cappuccino e um bombolone. Ou um cornetto, que é um salgado com meio doce, meio adocicado, com creme dentro. Certo? Esse é o café da manhã do italiano. E aí vai trabalhar. Depois do almoço, tem almoço, tem janta e tal. Mas normalmente é essa a rotina, né? Esse doce que marca, né? Porque é o que tem a hora que você sai do hotel e vai tomar o seu café da manhã, é isso que tem ali, né? Eles não se adaptam aos outros visitantes, né? Os outros turistas, no caso, que nem no Brasil. Eles não querem nem saber. Eles não querem nem saber. Ou come do jeito que eles... Porque eles têm muito orgulho daquilo que eles fazem. São muito orgulhosos. É cozinha de 2000 anos. Sim. Então, assim, aqui é assim. Como eles falam, em Roma, como os romanos. Entendeu? Ou você come desse jeito, ou vai para a França, vai para outro lugar. Certo. E uma coisa que te marcou de passeio, assim, que você falou assim, esse passeio que não pode faltar de jeito nenhum, que não tem nos roteiros de agências que a gente vende, né, o tradicional ali, e que você falou assim, é chegando aqui, escutando os moradores locais, que você vai descobrir certos pontos interessantes. E eu recomendo fazer a Costa Amalfitana, que vai de Nápoles a Amalfi. Ela vai a Amalfi, mas também vai a Salerno. Então são... Você sai de Sorrento, passa por Amalfi, Positano, e pode ir a Salerno. Tudo uma estrada só. Certo? Até Salerno. Eu fiz isso de moto. Porque você vai beirando aquele promontório, né? Com o marzão lá embaixo e a cidade à esquerda. Né? Certo. É uma coisa assim, não existe igual no mundo, não tem, é só ali. E eu tive a sorte de me indicarem fazer o caminho de volta de barco.
Certo. Então, porque eu perguntei pro hotel, no rapaz do hotel, falei, como é que eu faço para ir lá sem ter que pegar ônibus, carro? Ele falou, não, é simples. Pega o tragueto. O tragueto é um barco, um ônibus. Barco. Uma balsa. Pega o tragueto. E você toma, ele vai pela costa e você assiste todo a paisagem de longe, né? Sim, do mar. Do mar. É espetacular. Lembrei o nome, Chalana. É que tem em Porto Seguro, basicamente, tem uma chalana lá, que você faz o passeio de chalana, né? É só para turismo. Não vai carro, moto. Exatamente. Não tem veículo. É só para pessoas. Ele, a parte de cima tem aquelas cadeiras, você senta lá em cima e vai olhando. É muito legal. Eu recomendo fazer. Quem não vai de moto, vai de carro, vai de ônibus para Salerno. Então vai de ônibus para Salerno e de Salerno voltar de tragueto para Amalfi. Eu recomendo, é um passeio legal. Então, e depois de lá, e Salerno, você pode fazer um passeio que também é difícil se achar nos pacotes. Vai a Matera. Certo? Que é capital, a segunda capital da Basilicata. São duas capitais. Um capoluogo chama Potenza e outro capoluogo é Matera. E Matera eu conheci porque meus primos moram em Potenza. Certo. E me falavam, você tem que conhecer Matera. E me levaram lá. É uma coisa de outro mundo. Certo? E o que você conheceu, assim, que te marcou em Matera? Matera é a própria cidade. A cidade, até os anos 40, até os anos 50, a população vivia em grutas. Grutas que eles mesmos escavavam. E moravam lá com os animais, tudo junto. Tá? Com a vinda do Plano Marshall, a Itália teve que fazer um inventário de tudo que estava destruído, que tinha que ser reconstruído. E apareceram lá em Matera para fazer o inventário, né, os técnicos, e viram essa situação, né? O pessoal lá morando em gruta. Falaram, não é possível isso aqui. Não, vocês vão sair daí. Não sai. Não, mas a gente já mora aqui há tantos anos, há milhares de anos. Não, vocês vão sair. Não tem condição humanitária. Não tem esgoto, não tinha, água carregada. Tinha água encanada. Não tinha água encanada. Condição sanitária péssima, precárias. Então, vocês vão sair. Então, eles construíram uma cidade ao lado, toda moderna. Você vai lá, cidade moderna. E essa parte antiga que ficou histórica, hoje é patrimônio da humanidade. E agora está se desenvolvendo turismo. Então, tem alguns lugares essas grutas maiores, né, viraram restaurante, outros viraram pousada, né, e ainda tem muita coisa lá que pode ser aproveitada. Então, potencial turístico. Potencial turístico. E agora, a última vez que eu fui, foi um ano retrasado, estava lotada a cidade. Estava lotada. Porque passou a fazer parte dos roteiros lá de turismo. Entendi. Roberto, agora para a gente poder dar aquela finalizada com chave de ouro, eu vou fazer umas 3 perguntas para o senhor. E o senhor também dá uma dica para quem está viajando para o lado da Europa, principalmente nesse sentido, e para quem quer começar a viajar. Tá. Então, para a gente poder mostrar para as pessoas que tem possibilidade de ir, o senhor começou com 18 anos, a primeira internacional, e tem gente que pode começar depois dos 18, não tem problema. O importante é ir. Não é isso? Agora, qual que seria uma dica para quem é novo e quer fazer esse tipo de experiência? Que dica que o senhor dá para eles? Olha, tem que começar primeiro pelos
locais mais tradicionais. Se for para a Itália, é Roma, Florença, Veneza, eventualmente Milão e o sul da Itália. Nápoles é bonita, mas perigosa, né? Então, eu acho que tem que começar por esses locais maiores, onde tem mais recurso também turístico, né? Se for para a Espanha, tem que ser Madrid e Barcelona. Barcelona é obrigatório, né? Acho que é uma das cidades mais bonitas do mundo, é Barcelona. E se for para a França, é Paris, né? Paris. Um lugar que eu gostei muito foi Lyon, sul da França. Então eu recomendo. Se for para a França, fazer Lyon e Paris. E se puder fazer um passeio pelo interior da França, no norte, também eu recomendo. Portugal, Porto, Lisboa. E mais. É isso. E se for a Bélgica, por exemplo, tem que ir em Bruges. Bruges é a Veneza deles lá. É uma cidade que tem que ir obrigatório, né, se viaja. Então, que mais? Eu estive na Alemanha quase um mês, mas a trabalho. E o único lugar que eu conheci assim bem foi Dortmund. Certo. E a Alemanha não tem o que falar, né? Tudo é perfeito, tudo arrumadinho, só tem carro bom na rua, só tem carrão, né? Para eles lá é carrinho, né? Mas para nós é carrão. Então, a Alemanha vale a pena também conhecer. Eu não posso falar muito, porque eu conheci Dortmund e foi o que eu fiz, assim, mais específico, né? É isso. E uma dica, assim, para quem é de primeira viagem e está querendo fazer uma viagem internacional. Ou, assim, uma coisa que não pode faltar. Olha, eu acho que a pessoa vai fazer a primeira viagem, eu acho que tem que ir para Portugal. Primeira viagem. Porque ele não vai se sentir tão fora do contexto. Certo. Né? Então, ele vai a Portugal, lá, pelo menos fala a língua da pessoa, certo? Pessoa que vai primeira vez, Portugal tem que ir, né? E português é muito acolhedor, eles são interessantes, muito engraçados, né? Eles têm um comportamento muito engraçado. Então, assim, claro, tem que entender a cultura deles lá, né? Português não é brasileiro, não é português não é brasileiro, né? Mas eu acho que você vai fazer uma viagem para um país de outra língua, é melhor começar com Portugal, que a língua é muito parecida, praticamente a mesma, né? Do que ir para, por exemplo, Barcelona, você não vai entender nada do que eles falam. Mas se você falar inglês, tudo bem. Mas se você... Espanhol ali, né? Inglês e espanhol. Agora, em Barcelona, eles não falam, eles só falam espanhol se você pedir. Porque eles falam catalão lá. Isso. Certo? Que é uma diferença enorme, né? É uma mistura de português com francês, com espanhol. Tem português no meio lá. Então, assim, é difícil entender. Se ele falar rápido, você não entende nada, né? Então, eu sugiro, né, começar por Portugal, né? Exato. E uma coisa que não pode faltar para esses caras que são de primeira viagem, o que seria uma coisa assim importante, que não pode faltar? Por exemplo, para ele poder ter de conhecimento, sem ser do lugar, mas para ele poder se preparar para estar nessa viagem. Uma coisa que é essencial. Bom, a primeira coisa você tem Google hoje, né? Hoje em dia. Então, pesquisa antes. Olha, faz uma lista de tudo que você gostaria de ver naquele local. Certo? Aí vê, de acordo com o seu gosto, mais cultural, mais praia, mais shows, né? Museus. Pega essa lista que é só pesquisar bem, você acha as atrações daquele local, daquele país, daquela região, né? Porque às vezes o país é muito grande, você não vai ficar andando pelo país todo. Faça primeira coisa, tem que fazer uma lista do que você quer ver. Certo.
de acordo com com o seu gosto, com a sua expectativa, né? Depois é só ir lá e marca, faz um mapa, né? Marca no tal e é só ir lá e visitar. Certo. Né? Agora, uma dica para aqueles viajantes que querem começar, eles acham que é muito caro para poder fazer e realizar um sonho como esse. Tem gente que pensa que não dá para poder sair do país. Uhum. Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas olhando nessa câmera aqui no meio? Que você deixa para eles agora? Aquela palavra de motivação que te moveu a ir a algum outro ponto, a um outro país. Deixa eu pensar. A coisa mais importante de viajar é conhecer outras culturas. É abrir a cabeça para você entender como nós chegamos até aqui. Então, se você for a Portugal, for a Espanha, for a outros países, você vai entender muito do que acontece no Brasil, vendo um pouco da cultura deles lá. Porque aqui nós somos uma mistura de tudo isso. Exato. Então é muito importante, o mais importante é ir lá, não precisa ir lá e só comer no restaurante caro, só andar de trem caro, fazer passeios, não precisa. Você convivendo com as pessoas do local, você vai aprender muito. Certo? Eu gosto de fazer como eu comentei com você. Pega, essa é uma sugestão. Quer ir para Portugal, por exemplo? Pega Porto, fica por lá. Não precisa viajar, conhecer. Não, lá em volta de Porto tem muita coisa para ver. Então você não vai gastar muito, passeio com transporte, certo? Você pega um hotel baratinho e roda lá toda. Você vai a cultura, você vai se entender um pouco da cultura, da gastronomia, vai ver os vinhos que eles têm lá, toda aquela frutos do mar que eles também têm. Então, você não precisa andar de Portugal, do sul a norte, para conhecer tudo. Se você ficar no local, como Porto, por exemplo, que é uma cidade bastante diversificada, que tem universidade, tem shows, eventos quase todo dia, você se diverte por ali e tem um banho de civilização ali, né? Daquela cultura daquela região. Se você for para a Itália, por exemplo, você, sei lá, pega uma cidade perto de Roma, não precisa ser Roma, e fique por lá, ande por ali, a pé, sempre, ou ônibus, ou metrô. Eu sugiro fazer esse tipo de turismo, que ele é barato, né? E você acaba se misturando com o pessoal, com o povo do lugar, e acaba entendendo muitas coisas que você acha que, pô, mas como isso? Eu não entendo por que ele faz isso, né? E você acaba entendendo que cada povo, cada país tem a sua característica. É isso aí. Pessoal, mais um quadro, mais um vídeo feito para vocês da experiência de viagens com a pista de turismo, para você poder ter um pouquinho mais de cultura e principalmente aquele gostinho de querer ir visitar esses países. Um grande abraço para vocês. Agradeço o senhor Roberto por estar à disposição, né, e ter contribuído com vocês aí mais um pouquinho de suas experiências. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Tchau.